O que é que aconteceria ao teu negócio se, do dia para a noite, perdesses as tuas principais fontes de aquisição de clientes? O objetivo deste vídeo é torná-lo num case study real sobre algo que me aconteceu há uns meses atrás, quando perdemos o nosso LinkedIn, que era uma das principais fontes de aquisição de clientes na Scale Labs, e que nesse mesmo mês duplicámos a nossa faturação e atingimos os objetivos todos do trimestre em apenas um mês. Isto tudo aconteceu quando estava a programar as minhas publicações de LinkedIn para a semana e do nada nos apercebemos que não temos acesso e começamos a investigar e do nada apercebemos que o meu perfil mudou para um nome chinês, a minha foto de perfil desapareceu, pelo visto estava a estudar na Universidade de Hong Kong e perdemos acesso a todas as contas e demoramos cerca de um mês a tentar recuperar tudo de volta. Passado horas e horas e horas em contacto com o suporte do LinkedIn, estávamos quase a criar uma campanha de cold emails ao C-suite do LinkedIn para garantir que nos conseguiam resolver este problema, até que de facto conseguimos recuperar tudo, sem qualquer tipo de espinhas, e hoje em dia está tudo a funcionar lindamente. Mas o que aconteceria na maior parte das empresas era ter um mês sem vendas, era ter um mês com uma pipeline completamente seca. E aquilo que aconteceu na Scale Labs foi exatamente o contrário. Aliás, o facto de nós termos perdido uma das nossas principais fontes de aquisição de clientes permitiu-nos investir o dobro do tempo nas outras 3 ou 4 fontes de aquisição de clientes, se nós, calhar, estávamos a menosprezar um bocadinho mais por estarmos demasiado focados nesta, o que nos permitiu concluir que, se calhar, haveria outras fontes muito mais eficazes e alavancáveis do que o nosso próprio LinkedIn. E isto fez com que, nos primeiros 20 dias de janeiro, atingíssemos os objetivos todos do primeiro trimestre de 2025. Isto foi algo completamente inédito e que, em 99% dos casos, não iria acontecer porque a maior parte das empresas depende só de uma fonte de aquisição de clientes e muitas das vezes uma fonte de aquisição de clientes que não é previsível, como boca a boca ou, por exemplo, até mesmo este escândalo que houve recentemente das TikTok Shops, em que uma data de marcas de e-commerce tiveram que fechar, tiveram que abrir falência porque a sua principal fonte de aquisição de clientes, as TikTok Shops, que apesar de poder trazer um flow estúpido de vendas, não tinha a previsibilidade que se calhar outras estratégias de aquisição de clientes mais comprovadas poderiam trazer, fizeram com que do dia para a noite, ao ser aprovado um conjunto de novas leis nos Estados Unidos, essa fonte de aquisição de clientes fosse banida e, como tal, milhares de lojas foram à falência. Tudo isto pode acontecer se do dia para a noite sair uma lei na União Europeia em que deixa de ser permitido fazer chamadas frias, ou que deixa de ser permitido enviar cold emails, ou deixa de ser permitido enviar DMs. E a maior parte das empresas vai ruir porque não tem um mecanismo de fail-safe, não tem um mecanismo que lhes permite ter previsibilidade de vendas e diversificar a quantidade de leads que está a entrar na sua pipeline, pondo todos os ovos num só cesto. E como é que tu consegues prevenir isto? Através da matriz de Client Acquisition. Isto divide-se em duas variáveis: na quantidade de pessoas que tu consegues chegar e no grau de conhecimento que essas pessoas têm de ti. Isto é um conceito que vem do livro de $100 Million Leads do Alex Hormozi e que divide as fontes de aquisição de clientes nestas duas variáveis, onde tens fontes de aquisição de clientes que permitem chegar a muitas ou poucas pessoas que te conhecem e que não te conhecem. E para nunca mais teres de preocupar com possíveis leis ou com possíveis fatores externos e pôres a culpa nas guerras, pôres a culpa na fome em África, pôres a culpa em pandemias que surgem do nada, realmente conseguires crescer o teu negócio com previsibilidade, com sustentabilidade, independentemente de tudo o que está a acontecer à tua volta. E vou-vos dar aqui alguns exemplos práticos. Vamos começar numa fonte de aquisição de clientes que te permita chegar a poucas pessoas que te conhecem. Relativamente simples e aquilo em que a maior parte das empresas depende, que é referências e boca a boca. Tu aqui consegues montar um plano de referências super simples, onde até podes dar uma pequena compensação por cada referência que um cliente teu, ou com um amigo teu, ou com um familiar teu dê ao teu negócio. Por outro lado, se tentarmos chegar a poucas pessoas, mas que não nos conhecem, aqui já podemos tocar em fontes de prospecção ativa, se calhar menos alavancáveis, como cold calls, como cold DMs, como se calhar cold emails mais personalizados. Isto podem ser fontes de aquisição de clientes que não vos permitem chegar a milhares de pessoas só com um input, como é, por exemplo, um cold email, ou um anúncio no Instagram, ou no Facebook, ou um vídeo no YouTube, mas que tem uma taxa de eficácia gigante. E, aliás, tanto eu como o meu sócio, com quase uma década em conjunta de experiência nesta jornada do empreendedorismo, nunca encontramos uma fonte de aquisição de clientes mais eficaz do que literalmente só pegar no telefone e começar a fazer chamadas, porque não perdemos o tempo de ir bater porta a porta e se calhar é um bocadinho mais alavancável do que o porta a porta. No outro lado da matriz, se quisermos chegar a muita gente que já nos conhece, a forma mais fácil é começar a desenvolver uma personal brand e vídeos como estes que estão a ver, onde eu posso lançar um vídeo para os meus 10 mil subscritores ou para os meus 5 mil seguidores no Instagram, a promover algum tipo de produto novo que eu tenha, algum tipo de serviço novo que eu tenha, a falar sobre um determinado job post caso eu esteja a recrutar algum tipo de posição, ou simplesmente a dar novidades. E sei que vou ter essa audiência que já conquistei ao longo dos últimos anos. E uma pequena ação vai conseguir impactar centenas ou milhares de pessoas. Por outro lado, tentando chegar a muitas pessoas que não nos conhecem, é aqui onde entram os sistemas de aquisição de clientes mais alavancáveis, como cold emails em massa e como tráfego pago. Até agora não encontramos nada mais eficaz do que funis de tráfego pago, como o que nós temos atualmente, que todos os meses nos traz centenas de milhares de euros em negócios fechados e é altamente alavancável porque a única coisa que nós precisamos, para além do know-how técnico, claro, sobre
ter um funil otimizado e estar constantemente a testar novas variáveis. Apenas temos que atirar dinheiro para lá. Queremos ter mais leads, queremos ter mais reuniões agendadas, queremos ter mais negócios fechados. É simplesmente irmos aumentando a torneirinha do ad spend e inevitavelmente todos os outros números, se o funil estiver bem otimizado, como é óbvio, tiver uma estrutura sólida, também vão aumentar mais ou menos proporcionalmente. E se tu até ao final deste ano me conseguires garantir que em pelo menos um dos quadrantes desta matriz tens uma ou duas fontes de aquisição de clientes, eu garanto que tu nunca vais ter que preocupar com roubarem-te a conta de LinkedIn, banirem-te do TikTok ou proibirem-te de fazer cold calls. Desde que não entres em pânico com mudanças extremas.